Um privilégio. Zenon, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Cosme. A consideração é a mesma. É um privilégio estar aqui hoje no seu programa de, eu diria, celebridades, de diferenciados. Muito obrigado. Zenon, você me fez ficar revoltado com um ídolo, Tele Santana. Como é que é ser injustiçado, não participar da Copa de 82 e 86? Com o futebol que você estava jogando, como é que um jogador com seu talento se sente? Como é que o ser humano se sentiu? Era seu ídolo? Como treinador, eu achava ele muito inteligente. Não convivia com ele, eu só entrevistava. Porque não merecia ser meu ídolo? Há controvérsias, Então, mas... Explica, por favor. Mas eu te respeito. Contextualiza tudo, Zenon. Eu te respeito. Mas contextualiza. Entendeu? O que você vivia, como é que estava o seu futebol? Você merecia mesmo? Por que todo mundo da imprensa dizia que você merecia? Como é que você se sentia? Você se sentia? Eu me sentia dono de uma camisa amarela dentro da seleção brasileira. Posso até dizer que talvez não fosse o titular direto, mas eu iria brigar pela titularidade, porque eu tinha condições disso, entendeu? Tanto na de 82 como na de 86. Um grupo maravilhoso de 82, de 86 a mesma coisa, mas dentro da minha autocrítica eu teria condições de fazer parte do grupo. Então, eu também, como jornalista, já te via com um nível excelente. Você tinha que estar participando do grupo, mas como é que o ser humano acompanha um torneio dessa magnitude da Copa do Mundo, de longe, sabendo que deveria estar lá? De uma forma triste, né? De não estar podendo ajudar os companheiros, de qualquer forma, dentro ou fora de campo, entendeu? Porque eu sempre fui dessa forma de trabalhar dentro do futebol. Às vezes eu não estava jogando, tinha tido alguma contusãozinha, mas ficava lá batendo papo com o pessoal, tentando passar uma energia muito positiva, né? Então, por isso que eu digo que eu seria um cara que poderia ter ajudado em todos os sentidos, tanto fora de campo como dentro de campo. Zenon, então leva a gente para sua sala, acompanhando o jogo que o Brasil perdeu para a Itália. Como é que se sentiu? Por que o Brasil perdeu? Como é que você, quando você viu o Brasil eliminado, você se sentiu como um jogador injustiçado? Bom, foi um jogo muito atípico, né? Aquele jogo contra a Itália. Jogávamos por um empate, só que o seu ídolo sempre falou que o time dele jogava para frente e jogava para vencer, né? E não teve estratégia para jogar por um empate. Não teve a estratégia, entendeu? O time maravilhoso, o time do Brasil, fantástico, melhor do que qualquer outra seleção que estava lá em 82, mas por uma falta de estratégia o Brasil acabou sendo eliminado, né? Muita gente culpou o Valdir Pérez, muita gente culpou o Cerezo. Eu não culpei, não. Porque o primeiro gol saiu de uma bola assim, atravessada para o Cerezo. O Paulo Rossi pegou a bola, deu um chute fora da área, acertou um belo chute. Você vai culpar o Cerezo? Vai culpar o Valdir Pérez? De forma nenhuma. Você tem que dar méritos para o Paulo Rossi, que fez uma boa jogada e acabou fazendo o gol da Itália. Para mim, não teve falha de ninguém. Apenas uma esperteza do Paulo Rossi. Só isso. E onde você estava? Onde você foi? Onde você viu aquele jogo? Eu estava em casa. Estava na minha casa assistindo o jogo, torcendo para os meus companheiros, entendeu? Torcendo demais, porque eu tinha o Renato, sim, que estava na reserva, o Juninho Fonseca também estava na reserva, além de todos, né? Zico, os caras, essa turma, que eu joguei antes da Copa do Mundo. Eu participei junto com eles em amistosos e na Copa América, com o falecido Cláudio Coutinho.
É né? verdade. Você já Véspera de chegou Copa a do ser Mundo. capitão da seleção. Sim. Ninguém entendeu a sequência. Só para falar que você também era meu ídolo, então tá 1-1 aí. Então, ninguém entendeu porque o Tele também não te levou. Mas só uma pergunta. Você chorou quando você viu que você não estava na Copa do Mundo? Qual foi a reação da sua família? Não, De todos verdade. esperavam, né? Não, de verdade. Eu não quero Todos saber. esperavam. Eu quero Não, saber sim, você, o homem Cosmo. Zenon. O homem. Todos esperavam que eu fosse convocado. Não, né? e O você... próprio Sócrates. Não, e você? Você foi deitar naquele dia e não foi convocado. E aí? Então, eu fiquei realmente chateado de não ter sido relacionado para o grupo que iria disputar a Copa de 82. Eu procurava encontrar uma razão e não tinha como. Eu procurava encontrar uma razão do porquê. Mas não chegava numa conclusão. Então, porque era interessante, porque quando o Tele estava em clube e ia jogar contra o time que você estava, ele ia, principalmente no Palmeiras, era bem claro isso. Ele colocava o Rosemiro, que tinha um preparo físico absurdo, para te seguir como se fosse o Gentili, acompanhando onde você fosse. Então, ou seja, tinha uma preocupação e um respeito pelo teu futebol. Então, é isso. E você acabava sempre fazendo gol. Será que era isso? Então, eu não sei o que o seu ídolo pensava, cara. Porque se eu fosse um jogador normal, comum, ele não se preocuparia com isso que você acabou de falar, de tirar um Rosemiro da lateral direita, que era um dos caras que tinha o melhor preparo físico do Palmeiras, cara que era incansável dentro de campo. Então, ele tirava o Rosemiro da lateral e fazia o Rosemiro colar em mim. Eu realmente não pegava na bola, que era difícil pegar na bola. Mas das vezes que eu pegava, eu fazia gol. Então, incrível. Tanto em São Paulo como em Campinas. O Guarani, na realidade, ele eliminou o Palmeiras da Libertadores em 79. Né? Não, foi tudo um jogo disputadíssimo, não foi 4-1. Não foi disputadíssimo. Não foi, né? tô brincando. Foi um massacre. Nós fizemos um grande jogo, né? Aquele dia contra o Palmeiras, todos atletas com muita vontade de buscar a vitória. E o Guarani já vinha de uma sequência de grandes jogos, né? Já veio campeão brasileiro, eliminando os candidatos à conquista do título, né? Então o Guarani manteve aquele time para Libertadores de 79. Então era difícil do Guarani ser batido. Então, era difícil. Vamos voltar na sua infância, como você surgiu, porque você é um jogador absolutamente diferenciado, não teve base. Sim. Você, com 17 anos, você foi acompanhar um treino do Ercílio Luz, estava sobrando lá, descalço, e entrou para jogar. Conta o resto. Quem me convocou foi Deus. Quem me convocou foi Deus. Quem me colocou nessa profissão de atleta de futebol foi Deus. Porque não passava pela minha cabeça, não, de ser atleta de futebol. Eu trabalhava para ajudar a família de classe baixa, né? Então me virava. Seu pai era farmacêutico, mas minha mãe costureira. Conta como eles montaram a casa, pegando tábua de onde? Conta, por favor. É incrível. Essa casa existe até hoje, é onde a minha mamãe mora, que fez 100 anos. Parabéns. Agora, dia 11 de outubro. Privilégio. Né? E a casa que o meu pai montou, porque a gente não tinha casa, dormia num ranchinho, né? No chão, numa esteira, era assim, com 9 filhos. 9 filhos? 9 filhos, né? E o meu pai foi construindo essa casa, assim, ganhando a tábua de um cara que ele ia aplicar a injeção, ganhava uma janela de um cara que ele receitava alguma coisa e dava certo para essa pessoa. O telhado, ele ganhou também de pessoas fazendo isso. Então, foi através desses trabalhos assim praticamente particulares, fora da farmácia, que às vezes ele era chamado 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para atender um vizinho. E às vezes esse vizinho morava a 1 quilômetro da nossa casa. Ele pegava a bicicletinha dele, ia lá com o seu estojo de injeção, seringa, agulha, e aplicava nessa pessoa. Essa pessoa, no outro dia, estava boa. Entendeu? E aí, sim, tinha vezes que ele vinha com um porco debaixo do braço, uma galinha no outro lado. E assim era a vida do meu pai, que nunca rejeitou
uma na janela. E, Zenon, um menino de 17 anos, com um talento vindo por Deus, de repente se vê jogando no Hercílio Luz, eles reconheceram o seu talento, e a responsabilidade de ajudar a sua família. Já vinha o peso? Explica, por favor. Com certeza, Cosme. Porque, como eu te falei, antes de ser atleta profissional de futebol, eu catava osso, catava lata, catava tudo. Como? Catava osso para quê? Para vender. Vender osso? Velho? Sim. Ah. Porque do osso você extrai, você faz o botão, você faz várias coisas. Catava osso onde? No resto de açougue? No banhado, no meio do mato. Chegava lá, encontrava um boi morto. Pô, quando encontrava um boi morto, eu ficava feliz da vida, porque só o fêmur do boi já pesava uns 10 quilos. Que loucura. Isso em Tubarão, Santa Catarina. Tubarão, Santa Catarina. Então eu me virava assim. Aí depois comecei a tentar o ramo do meu pai em farmácia, não deu certo. Tentei ser sonoplasta na rádio lá na Rádio Tubá de Tubarão. Também não consegui. Tinha que colocar lá uma vez uma rotação 33, eu coloquei 78. Você sabe aí que dá aquele... Sim. Né? E então, nada disso deu certo na minha vida. E aí eu continuei na minha vidinha de catar as coisas, vender, para ter um dinheirinho no bolso, para ir num matinê no final de domingo, né? No domingo, e ajudar um pouquinho em casa, né? Até que esse dia apareceu. E no Hercílio Luz, eu vou já dar uma apressada, porque você tem uma carreira gigantesca e importantíssima. Você, no Hercílio Luz, você já se destacou e você ganhava mais ou menos assim, R$50 hoje? Isso, R$50. Aí me propuseram isso aí. Entendeu? E aí o Avaí chegou e já te levou? Então foi assim, eu entrei naquele treino, né, naquele dia, e porque faltou um atleta. Naquele tempo, o atleta trabalhava, ele só era liberado pela empresa a partir das 16 horas para ir fazer o treinamento no Clube B. E nesse dia que eu estava lá catando bola para os caras atrás do gol, faltou um cara. E aí eles me chamaram, amarelinho, magrinho. Vai lá no vestiário, coloca a chuteira, entra aqui e vem completar aqui os 11. Me tornei atleta profissional de futebol. Segundo semestre de 1971. No final do semestre, eu já estava na seleção catarinense, para você ter ideia, em 6 meses. Então, foi assim uma ascensão muito rápida, né? E onde eu conquistei esse espaço. Aí veio 72, fiz outro belo campeonato catarinense, fui para a seleção novamente, disputei o torneio de seleções lá do sul do país. E em 73, eu com 18 anos, o Avaí vai lá e me compra. Faz negócio com o Hercílio Luz. E aí você já é campeão, já ajuda a quebrar o jejum do Avaí, não é? Como é que é essa sua estrela, Zenon? Quando você passou, foi campeão. O Cosme, eu tive... Essa estrela minha, ela não foi cadente, cara. A minha estrela... ela esteve sempre no mesmo nível, né? Então, cheguei no Avaí, o Avaí fazia muitos anos que não era campeão catarinense, né? E a torcida cobrava muito isso do Avaí, porque o Avaí era um clube grande, sempre foi, né? Até hoje, né? Hoje tem uma estrutura fantástica, o Avaí. Naquele tempo até que não tinha. Tinha um estádio onde foi vendido, demolido e construído o shopping mais lindo de Florianópolis, que é o Shopping Beira-Mar Norte. Né? E no Avaí, aí eu cheguei, junto comigo chegaram vários jogadores do Rio de Janeiro, inclusive o Birajara, aquele goleiro famoso, o bonitão, né? Sabe? Bonitão, participou e tudo mais. Cenas de Chegou filme. O Paulo Henrique, lateral esquerdo do Flamengo, Ademir, ponta direita do Flamengo, então, montando um time Cardozinho, aí montou um time bom. E nisso, juntando ali um setor de meio campo com jogadores de qualidade muito boa, o Avaí se tornou campeão. Não foi nem em cima do Figueirense. O time da capital foi contra o Juventus de Rio do Sul. Vencemos o Juventus no estádio Adolfo Konder. Ganhamos o Juventus por 2-1 e conquistamos
o título de campeão catarinense. Aproveitando, naquela época que você já estava como jogador profissional, o mundo quer saber como é que você aprendeu a bater na bola parada daquele jeito. Quem que é responsável pelo talento? Quem que desenvolveu esse talento? Por favor. Cosme, o dom veio de Deus. Sim. Porque não é qualquer um que sabe bater na bola. Entendeu? Para mim, a bola tem que ter o som do coração. Tum. Quando você bate na bola. A bola não pode... Você não pode bater na bola e a bola fazer... Pá! Isso aí não sabe chutar bola. Então, mas qual é o segredo? Não sabe bater na bola. Quando você viu que você batia na bola tão perfeitamente? Não? Porque tem que acompanhar os gols de Zenon de falta, que são incríveis. Bola rolando, então... Mas o que mais me deixava satisfeito, Cosme, eram os meus lançamentos. Eram os meus passes. E eu era considerado fabricante de artilheiro. É verdade. Para você ter ideia. Entendeu? Lá no Avaí eu fiz 2. E os 2 saíram antes de mim para São Paulo e eu fiquei lá. Primeiro foi Toninho, que veio para o Palmeiras. Sim, baixinho. Baixinho, né? Que fez não sei quantos gols lá no Campeonato Catarinense. E depois foi o Jute, que veio para o Guarani de Campinas. Né? Poxa, e aí, tudo bem. Veio 75, fomos campeões novamente, bicampeões, né? Catarinense. E aí eu entrei na faculdade de Educação Física, lá na UFSC. Fiz vestibular e entrei. E aí eu comecei a estudar Educação Física. Só que lá era período integral o estudo. Então, tinha vez que eu não treinava junto com os companheiros. O professor de preparador físico, ele me deixava um plano de trabalho para eu realizar quando saísse da faculdade. Então, geralmente era tarde isso, né? Durante a tarde, 4 horas, 5 horas da tarde. Que eu chegava lá no estádio Adolfo Conde para fazer o meu treinamento sozinho. Eu montava o treinamento. Sozinho? Eu montava. Montava lá as minhas barreiras, enfim, tudo mais, sozinho. Final de Campeonato Brasileiro, que o Guarani foi enfrentar o Figueirense, 1975. E aí, na véspera desse jogo, o Guarani foi treinar lá no Adolfo Konder. Para você ter ideia. O Guarani foi fazer o seu 2 toques, né, a sua recreação no estádio Adolfo Konder. E eu estava lá fazendo o meu treinamento. Sozinho. Fazendo um circuit training, que eu montava 4 estações, né? E ali eu ficava fazendo o meu treinamento sozinho. Chamou a atenção. Aí o pessoal do Guarani me viu lá treinando, me chamaram para fazer parte do 2 toques. Aí... Arrebentei com o treino. Que destino. Fui, assim, o melhor daquele treino do Guarani e logo em seguida começou o namoro do Guarani com o Avaí e comigo, entendeu? E aí, final de ano, eles procuraram o Avaí, a diretoria do Guarani, e acertaram o valor do passe. Por quanto você foi, mais ou menos? Na época, uns R$300 mil. Poxa. 300 e para ganhar mil quanto lá, Zenon? No Guarani. No Guarani? Eu vim ganhando, acho que uns 2 contos por mês. E quanto que você ganhava no Avaí? No Avaí eu ganhava R$1.000. Nossa, então. Então eu estava ganhando o dobro. Né? E aí vim ganhando o dobro, só que tive que morar debaixo da arquibancada do Guarani, porque o Guarani tinha o seu alojamento, né? Para quem era solteiro e para quem não tinha dinheiro para alugar uma kitnet, que era o meu caso. Né? Mas a primeira coisa que eu exigi, minha primeira exigência com o Guarani, foi que eles conseguissem uma vaga na educação física na faculdade, na universidade da PUC. Poxa. Falei, se vocês conseguirem, eu irei. Se não conseguirem, eu não irei. E aí, como eu tinha, lá no Guarani, tinha um psicólogo, Serapião Filho, e ele era professor na PUC, ele falou, deixa que a gente vai dar um jeito nisso. E
E deu jeito nisso. Poxa, Arrumou minha vaga. que visão diferenciada. Agora, Zenon, então aproveita e conta o segredo daquele Guarani espetacular de 78. Como é que foi formado? Foi sorte? Foi visão? Quem que é o responsável? Carlos Alberto Silva, alguém, um dirigente? Como é que você define? Eu diria que deu certo o elenco que foi montado no segundo semestre de 77, com mais ou menos 10 garotos oriundos das categorias de base para formar o elenco profissional, para você ter ideia. Então, esse elenco foi montado para 78. E em 78 chega também Carlos Alberto Silva, um técnico completamente desconhecido, ninguém Sim. sabia quem era. Tanto é que o dia que ele chegou no clube, ele entrou por uma porta, saiu pela outra, nenhum repórter, nem nada de imprensa em cima dele para saber o que ele poderia fazer pelo Guarani. Que nem reconheceu. Ninguém reconheceu ele, nem nós também, né? Então, mas que time que é esse? Setor por setor, explica, Zenon. Que time que era de 78? E o que você acha que tinha de bom? Porque foi campeão brasileiro de uma maneira espetacular. Eu te diria o que tinha de bom. Não, explica setor por setor, Zenon, por favor, com a tua visão diferenciada. Bom, primeiro vamos dizer assim, era um time que tinha uma harmonia muito grande, que tinha uma amizade muito grande entre os atletas, né? Um gostava do outro. Não tinha estrela? Não tinha estrela. Não tinha... Quer dizer, eu acho que tinha, o Zé Carlos. O Zé Carlos, eu quero falar, ele veio do Cruzeiro. Veio do Cruzeiro já, sim. Entendeu? Com um patamar diferenciado, né? Mas ele não se deixava levar por isso. E como que era a dinâmica do jogo, então? O que o Então Carlos era o Alberto Silva seguinte, fez? a gente montou o sistema defensivo com 2 meninos das categorias de base, Mauro na lateral direita e Miranda na lateral esquerda. Que achados também. É. O Gomes, o Nega, que era né, o apelido dele, Sim. veio do Saad. Sim, São Bernardo, São Caetano. Isso, para ser o zagueiro central, número 3. E o Edson já estava há mais tempo, que era o nosso capitão. E o Neneca, que também chegou já em 76 também, né? Então já era mais Grande velho goleiro. de casa, mais velho de casa. E aí o setor de meio campo, veio o Zé Carlos do Cruzeiro, porque o Flamarion saiu. Sim. O Flamarion que ocupava Que a era cabeça de grande área, estrela, mas né? já tinha. É. E aí foi para o Cruzeiro e o Zé Carlos veio para o Guarani. E assim foi montando. E aí eu já era o camisa 10 do time. Não, me explica essa dinâmica do meio de campo. Como que era você? Porque era muito moderno o time Sim. na época. A gente nem entendia Sim. a movimentação. Sim, então. Aí o Zé Carlos jogava pelo lado direito, eu jogava pelo lado esquerdo. Então eu era praticamente o segundo cabeça de área. Eu não era atacante. Eu era defensor. Muita gente confunde isso. Sim. Até hoje. É verdade. Então, eu acho que eles pensam assim porque eu fazia gols. Você surgia muito na frente. Eu fazia gols. É verdade. Eu sempre fui o terceiro artilheiro do time. Em 78 eu fui o primeiro. Para você ter ideia, ao lado de Careca, com 13 gols cada um. Então eu sempre chegava de trás. Na realidade, Cosme, eu exercia 6 funções dentro de campo. Uau. 6 funções. Naquele tempo e até hoje eu não vi Também ninguém nunca... atuando dessa forma. Nem nos times do Guardiola. Eu ia lá buscar a bola do goleiro ou da defesa e saía armando jogada. Tocava no meu meia ou num ponta e ia em frente. Essa bola, às vezes, era devolvida para mim, eu fazia um lançamento de 40, 50 metros e chegando. Eu não ficava lá atrás, entendeu? Então, vamos contar. Eu armava, eu chegava na frente, eu fazia gol, eu batia a falta, eu batia a pênalti e era fabricante de artilheiro. Verdade. Entendeu? Então, era assim. Eu me tornava num elemento surpresa que não tinha como o sistema defensivo me marcar. E nem o cabeça de área, que era responsável, né? Que cobria ali a grande área, ele não tinha noção do que eu estava chegando. E grande parte dos meus gols foram de fora da área. Verdade. Batendo com a Batendo, felicidade. chegando, alguém arrumando para trás, eu chegando, entendeu? Ou alguém fazia uma falta próxima da área, ali o goleiro já ficava de cabelo arrepiado. Sim, você vai, até o final da entrevista, você vai explicar o que você pegava na bola, que gomo você batia, porque era espetacular. Então, agora, Zenon, o Guarani já ganhou o primeiro turno do Campeonato Paulista. 76. 76.
Aí já ganhou um estofo, todo mundo começou a prestar atenção no time. Aí chega o excelente ano de 78. Como é que foi aquele brasileiro maravilhoso? Como é que Então, foi? Como é que vocês chegaram? do time de 76 para 78, eu acho que tinha apenas 5 jogadores daquele baita time de 76. Era ótimo time. Com sim. Flecha, André Catimba, Bom. Campos, Sim, Brecha. Jogadores já consagrados. conhecidos e consagrados, né? Nacionalmente, né? O Flecha, a seleção brasileira. Sim, ponta né? direita. Enfim, o André Catimba nem se fala, outro baita jogador. Só que estava surgindo o Renato Pé Murcho. Estava surgindo o Renato Pé Murcho lá das categorias de base. O Careca não. O Careca, ainda em 76, não fazia parte. Era novinho demais. Não fazia Sim. parte. Então, praticamente, naquele time de 78, tinha apenas 4, 5 jogadores de 76. E aí chegaram outros. Chegou o capitão, que jogava no 15 de Piracicaba, e o Bozó, que, se eu não me engano, era de São Bento, de Sorocaba. São Bento. Né? E assim foi montado o elenco. O Careca, ele subiu para o profissional, porque o titular, que era o Adriano, falecido Adriano, Sim. que morreu precocemente, ele machucou e aí chamaram o Careca das categorias de base. Careca, primeiro jogo dele contra a Ponte Preta. Derby. Derby. O que acontece no jogo? 2 gols de Careca. E ali o Careca teve a sua vida, né, praticamente direcionada. Né? Que incrível. Não, ele é um talento também absurdo, mas aí vocês fizeram um campeonato empolgante, mas vocês iam pegar pela frente internacional. Como é que o Guarani, um time do interior, que tinha um ataque de circo, ataque, explica isso. Foi denominado lá então, para os gaúchos isso, né? A imprensa gaúcha, bom, o caiu Internacional, de pau em cima da gente, o Internacional vai deitar e rolar. Que Internacional era aquele que o Guarani... E explica o ataque de circo. Por que ataque de circo? Porque nós tínhamos Capitão Careca e Bozó. Né? Então, nomes de, com todo respeito, palhaços, né? Justamente, justamente, né? Nome daqueles que trabalhavam como palhaços, né? Na época, né? Mas a gente entrou nessa competição, Cosme, para participar. Para participar. Vocês não tinham convicção? Jamais passou pela cabeça de ser campeão brasileiro e nem de competir de igual para igual com os grandes clubes da época, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio Internacional, enfim. Como é que vocês foram ganhando coragem? Ó, derrubamos esse. Qual foi o jogo que você acha como fundamental antes do Inter? Então, eu te diria assim, então, como era grupos, né? Sim. Passavam 2. Sim, verdade. Cada fase passava 2. Chegou a ter grupo de 10, sim, aí vai. E a gente foi passando, raspando e passando. Tomamos uma goleada neste campeonato contra o Remo, lá em Belém. Tomamos de 5. 5-1 nós perdemos para o Remo. Aí, a partir desse jogo, a gente conversou, sentou. Gente, a gente não pode passar tanta vergonha desse jeito. Vamos tomar jeito. E aí, tomamos jeito. A partir dali, começamos a praticar um outro futebol. Né? O técnico, o Carlos Alberto Silva, ele criou uma outra tática. Que mudança ele fez? Um esquema bem elaborado. Qual mudança? Entendeu? Qual mudança? A mudança, assim, do Bozó fechar um pouco mais para o setor de meio campo, para ajudar na marcação, que ficava... Então, ficava assim, Zé Carlos, eu, Renato e Bozó. Né? Mas só que quando a gente tinha posse de bola, o Bozó se tornava um ponto esquerda. Né? E foi assim que a gente surpreendeu. Porque o futebol era mais estático naquela época. Mais estático. Sim. Mais estático. Só que o Guarani era um time que o nosso técnico, ele dava a liberdade para você, ora cair pela direita, ora cair pela esquerda, ora ficar pelo meio. E você tomava essa consciência. Você tinha que tomar essa consciência. Você é atleta dentro de campo. Você sabia que quando você perdesse a bola, cada um na sua posição. Tinha que fechar. Entendeu? Isso é muito moderno. A intensidade que a gente cobra hoje. Justamente. Hoje, quase 40 Pode anos atacar depois. com todo mundo, mas perdeu a bola, cada um volta para o seu lugar. Se posicione, se feche, se posicione para não deixar
buracos para o adversário se aproveitar, né? E assim o Guarani fazia. E fez com eficiência, com muita eficiência. Não, incrível, a campanha foi incrível. Mas chegamos nesse jogo maravilhoso contra o Internacional. O Internacional super favorito, Marinho Pérez, me ajuda aí. Marinho ajuda. Pérez, é o meio-campo. O meio-campo que eu considero o coração de um time. Falcão, Jair, Caçapava e Batista. Nossa. Entendeu? Então era um quarteto fantástico, esse quarteto do Internacional, né? Mas nós tínhamos também Zé Carlos, eu e Renato e o Bozó fechando. Entendeu? Então era uma briga muito boa. Então tá, e aí conta quando vocês viram a manchete do jornal ou viram ataque de palhaços, né? Ataque de circo. Como é que motivou vocês? A gente assistiu, né, alguns programas esportivos na televisão na véspera do jogo e todos falavam, né, que o Internacional ia meter uma goleada num time de matuto, no time que tinha um ataque de circo, né, que jamais nós faríamos frente ao poderoso Internacional, e realmente era poderoso, era candidatíssimo à conquista do título, o Internacional. Sim. Né? Porque tinha um baita do time. Só que nós pegamos aquilo, eu te diria, como motivação. Dentro do vestiário, antes de entrar em campo, fizemos a nossa rodinha e todos falaram, gente, olha bem o que estão falando de nós. Estão satirizando o nosso time. Time de matuto, time de ataque de circo. Vamos ter que entrar em campo e cada um dar o melhor de si e ajudar o companheiro. E ajudar o companheiro também. E foi assim que fizemos. Entramos em campo e colocamos o Internacional na roda. Você fez uma partida fantástica, mais um gol espetacular que realmente, como você já falou várias vezes, não sai da retina de quem teve a chance de ver. E assim, eu tive a sorte também de falar com o Marinho Pérez, e ele ironizar e falou: olha, a gente fazia isso muito bem na Espanha, o técnico holandês ensinou para a gente a linha burra, que era a defesa a se adiantar. Sim. Aí o Zenon vem, tropeça na bola e acaba com aquilo. Não, explica, que lance maravilhoso você fez. Como é que foi, Zenon? Foi o terceiro gol, né? Foi o terceiro, vocês ganharam 3-0. Foi. O primeiro gol saiu de um lançamento meu pro Careca. O Careca ajeitou de cabeça pro Renato, já na frente. O Careca dribla o Gasperim e faz o gol. Esse é o primeiro gol. Segundo gol, novamente eu inverti uma jogada da esquerda para a direita. Aí o capitão fez um cruzamento, aí deu um rolo na área, o Bozó foi e fez o segundo gol. Esse terceiro gol aconteceu lá no segundo tempo. Eu recebi a bola, eu acho que do Gomes, meu zagueiro. Nossa. Na minha intermediária. Intermediária é aquela linha entre o meio-campo e a linha da grande área nossa, né? Então eu saí da minha intermediária. Saí conduzindo a bola e olhando o capitão, olhando o Bozó, olhando o Careca, olhando o Renato, para quem eu ia meter a bola, né? Ou os dois laterais, que apoiavam muito também, né? E aí, neste momento que eu conduzia a bola e ameacei lançar alguém, a linha do Internacional, comandada por Marinho Pérez, se adiantou. Veio até o meio-campo, em cima da linha. Eu ameacei lançar, puxei a bola para mim. Muita gente acha que eu dei um tapa na frente. Não. Foi condução de bola. Até eu chegar no goleiro, eu acho que eu dei, se eu não me engano, uns 7 a 8 toques na bola. Para sair de onde eu estava, para chegar até a encarar o goleiro Gasperim. Quando eu encarei o goleiro Gasperim, até dei uma piscadinha, olhando para trás, ninguém veio atrás de mim. Deu tilt na cabeça dos caras. Foi surpreendente demais. Deu tilt, entendeu? E aí o Gasperim saiu. Poderia ter driblado o Gasperim, mas eu tive humildade na hora de fazer o gol. Então apenas só tirei do lado esquerdo do Gasperim e acabei fazendo o terceiro gol, que deu 3 pontos. 3 pontos para o Guarani. Porque se você ganhasse com uma diferença acima de 2 gols... Tem razão, é isso mesmo. Tinha 3 pontos. Aí nós ganhamos 3 pontos em cima do Internacional. E dali para frente foi só vitória.
E agora, assim, vocês prestaram atenção na letra Fio Maravilha, né? O Zenon é danado. Aí chega a final, Palmeiras super favorito na cabeça da imprensa, não vai perder para o Guarani, nunca o time do interior foi campeão brasileiro. Aí conta, Zenon. Bom, antes disso teve o Vasco, né? Teve o Vasco também, o Vasco. Que era candidato também à e conquista. Politicamente forte para burro. Forte, com Roberto Dinamite e companhia. Não, e politicamente também. E era um grande time, tem razão. Também. Então, pegamos o Vasco dentro de casa, metemos 2-0 no Vasco, em casa, lá no Brinco de Ouro. Aí fomos para o Rio de Janeiro. E aí alguns jogadores do Vasco comentaram, né, que no Maracanã ia ser diferente. O Dirceu Borboleta. Vocês iam tremer. Perguntaram para o Dirceu, você vai marcar em cima o Zenon? Ele falou o seguinte, ele vai ter que me marcar. Eu não vou ter que marcar ele. Né? Essa foi a frase de Dirceu Borboleta, falecido, que Deus o tenha. Né? E o que aconteceu foi aquela outra aula de futebol que nós demos no Vasco da Gama. Vencemos por 2-1. Eu fiz os 2 gols do Guarani em jogadas maravilhosas. Né? Sim. A primeira jogada foi fantástica. Demos, acho que uns 5, 6 toques na bola com Careca, Renato, capitão, até ser rolada para mim, de fora da área. E aí eu peguei aquele chute maravilhoso, aquele tum, que ninguém sabe. Tum! O que foi? Que barulho é esse? A bola entrando no gol e fazendo na rede assim, ó. Né? Esse foi o primeiro gol. E o segundo gol, na minha especialidade, né? Na qual eu treinava muito, Costa. Eu treinava muito. Mas os preparadores dizem que hoje, se você é fisiologista, se bater 40 vezes na bola, do dia você vai se machucar, não é bom você não treinar. Eu tive uma palestra com fisiologistas outro dia. Quantas vezes você batia na bola você não treinando? Num treinamento de 50 a 60. Eu saía do bico da área do lado esquerdo e até o bico da área do lado direito, batendo 10 faltas de cada posição. Entendeu? Então, talvez e eu fazia isso praticamente todos os dias pós-treino. Então. Pós-treino. Depois de ter treinado, feito coletivo, depois corrido. de estar extenuado, eu ficava lá batendo as minhas faltas. Até na véspera do jogo, eu treinava a falta. Porque eu sabia que era uma arma mortal que você tinha. Que em fração de segundo você poderia decidir um jogo, como eu decidi em 78. Entendeu? Teve jogo que estava 1-1, 45 do segundo tempo. Eu fui lá e pum, 2-1 para nós. Gol de falta. E aí eu dei essa palestra para uns fisiologistas. Falei o seguinte para eles: já que vocês acham que bater na bola, treinar falta, vai desgastar a musculatura da coxa, o quadríceps femoral, o adutor, né? Vocês acham que vai desgastar muito esses músculos? Faz o seguinte, num treino normal, 20 minutos antes de acabar o treino normal, tira 2 jogadores para que eles treinem esse fundamento falta. Perfeito. Se é que vocês acham que vai prejudicar se eles treinarem depois de acabar o treinamento normal. Então, 20 minutos antes, se tirem 2 atletas para treinar esse tipo de fundamento, a falta. Perfeito. Essa foi a minha conversa com eles. Aí um começou a olhar para o outro e ninguém falou nada. Olha isso. Mas aí, Zenon, vocês ganharam do Vasco, chegaram para a decisão. Como que era o clima e como que a imprensa ajudou de novo o Guarani? A imprensa praticamente já colocou em manchete que nós seríamos campeões. Depois de ter passado por todos aqueles times que nós passamos. Tem isso, mas entendeu? E o Palmeiras... E aí a Franca de Barranco chegou. Era um bom time. E era o Palmeiras, né? Bom time. Bom time. Não era excepcional que nem o nosso. Não era excepcional. Então a gente já tinha assim dentro da gente que nós venceríamos o Palmeiras. Que a nossa autoestima estava tão elevada que não tinha como vencer a gente. Não tinha como. Sensacional. Não tinha como. E lá no Morumbi, a gente fez um jogo fantástico. Já era para ter feito gol antes do gol que eu fiz de pênalti. Mas conta como é que você vê agora a atitude do Leão com o Careca. O pênalti mais tolo que eu já vi. Sim.
Explica, por favor, para quem Sim. não viu, Zenon, por favor. Saiu uma falta, né? Saiu uma falta. Eu fui, bati a falta, o Leão pegou ela, né? E o Careca foi no rebote. Quando o Careca se virou, o Leão deu uma cotovelada na nuca do Careca. E o Arnaldo estava próximo do lance. Arnaldo César Coelho. A bola estava em jogo. Pênalti absurdo. A Final de A campeonato. bola estava em jogo, porque Sim. ele tinha pegado a bola. Entendeu? E aí o Arnaldo nem titubeou. Apitou já e, ó, marca da Cal. Nossa! Que tumulto que foi. Eu lembro que um Rapaz do céu. caos. Dentro de campo entraram uns 50 a 100 repórteres. Aquela minhoca de fio. Rapaz do céu. E você pensava o quê em tudo aquilo? Não, você eu lembra? estava ali, andando para lá e para cá, né? Andando para lá e para cá, conversando com o Zé Carlos. Zé, é o seguinte, cara. Porque os caras tiveram que colocar um jogador de linha no gol, né? Sim, porque saiu. Já sim. tinham Saiu- feito as substituições. Foi expulso o Leão. Aí colocaram o Escurinho para ser o goleiro, né? Sim. Então, nisso tá ali, aquela brigaiada toda, o Leão querendo bater nos guardas, os guardas dando pancada no Leão, e todo mundo... Mas demorou, acho que uns 10 minutos aquilo ali. Até os caras, tudo bem, saiu todo mundo, até os repórteres saírem, desenrolar os fios. Você que demorou um monte. E aí eu fui lá pro Zé Carlos e falei, Zé, você não quer bater esse pênalti não, cara? Porque eu tô acostumado a bater em goleiro, não tô acostumado a bater em goleiro-linha. Ele falou, não, cara, vai com calma, você é o nosso batedor, você é o nosso cobrador oficial. Falei, caramba, vai sobrar para mim essa bucha. Porque se perdesse... Então, fui no Mauro, lateral Sim. direito, que chutava forte Sim. pra caramba, e chutava falta também, de longe. Falei, Maurão, vai lá e dá-lhe um canudo, coloca escurinho, bola e tudo para dentro do gol. Ele falou, mas nem pensar que eu vou bater esse. Caiu fora também. Eu falei, bom, então ficou comigo. E aí o Pedrinho, né, o lateral esquerdo do Palmeiras, veio na minha orelha, ficou me oriçando. Você vai, o escurinho vai pegar seu pênalti, e não sei o quê. E eu, beleza, Pedrinho, vamos ver, Pedrinho, vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu foi que o escurinho não saiu nem na foto. É verdade. Não saiu na foto. O Guarani ganhou e aí levou para Campinas. Para Campinas, já podendo perder. Sim. Poderia perder em Campinas, que era campeão do mesmo jeito. E aí o Careca vai lá e se iguala na artilharia comigo. 13 gols. Poxa. Ele se iguala na artilharia comigo. Então, o Careca tinha 17 ou 18 anos? 17 anos. 17 anos, então. 17 anos. Eu lembro, o Beto Fuscão, o zagueiro consagrado, Isso. sofreu tanto pro Careca. O Careca roubou a bola. Pois é, roubou a Beto bola Fuscão, dele. né? E o Guarani campeão. Aí, a perspectiva é que você fosse para como dizem, um grande time. Vocês jogaram uma ótima Sim, Libertadores, sim. foram prejudicados pelo Sim, sim, Olímpia. sim. Aí, focando em você, Zenon, na sua carreira, por que você foi parar na Arábia? Bom, Você, desculpa, só antes de responder, você é o melhor investidor. Eu tenho uma graninha guardada, Sim. que são, acho que uns 10 mil reais, eu vou te dar na mão, porque vai dobrar salário assim, Sim, nunca não. vi. Fala, por favor. Triplicava, né? Triplicou, né? Como é que Triplicou o foi? salário. Mas, antes disso, né? Aí eu fui convocado para a seleção brasileira. Verdade. Né? Fui convocado, fiz amistosos e disputei a Copa América pelo Brasil, né? Isso em preparação para a Copa de 82, né? E aí apareceu a Arábia Saudita em 1980. A Arábia estava levando jogadores do Brasil, né, para serem espelhos para os jogadores árabes, né, que eram amadores na época, para você ter ideia. Eram amadores. Tinha dia que aparecia 5 para treinar, outro dia aparecia 10. Então ninguém tinha muito compromisso, né, assim com o clube, porque não eram profissionais, eram amadores. Então fui o Rivelino. O Rivelino foi o primeiro aí. Sim. O Rivelino foi o primeiro aí. Do Fluminense ele foi para a Arábia Saudita. Inclusive, ele me indicou. Ah, não sabia. O Riva. Aí ele estava no Brasil, quando os árabes começaram a pensar em me contratar, e eu fui lá na casa do Riva. Em Vinhedo. Perguntar para ele como é que era, se eu tinha que ir ou não, porque eu estava na seleção brasileira, pensando na Copa de 82, né? Mas e ele contou a história do príncipe que queria catar a mulher dele? Ou foi mentira? Essa é Depois não. Diz aí, senão você é a chance de desvendar isso. Ele voltou e ficou com
o passe passe preso. Não, mas não foi por causa disso, não. Então explica. Não, não teve. Não, mas explica então só o que dá para falar. Não, por que mas que o Rivelino... não teve esse assédio, não. Por que na então esposa ficou dele. tão Não, famoso isso? Porque a mulher não podia sair na rua. Sim. A mulher só podia ficar em casa. Sim. Mas Entendeu? você sabe que é uma história consagrada, né? Então, Falaram, né? Eu não posso afirmar que isso aconteceu, porque eu não vi, apenas ouvi. mas ele não falou para você se cuidar com a sua mulher? Não. Não. Não falou. Não, eu só segui os costumes da Arábia. O que era lá? Como é que era a cultura deles? Eu segui a cultura deles. Tá. Ele explicou assim, não fazer o que o Marcelinho o Carioca fez. É isso? Não. Isso aí foi bem depois, né? Sim, o que eu o sei. Marcelinho fez, né? Tô brincando. Então ele falou, vai, cara, vai ganhar teu dinheiro. Não pense em seleção brasileira. Vai ganhar o teu dinheiro. Esse foi o conselho que ele me deu. E aí eu acabei acertando com a Arábia Saudita em 1980. Então, porque para deixar bem claro, você teve convite do Catania, da Itália, Sim, você teve convite... isso depois, né? Ah, depois? Depois. Tá. Porque da Arábia eu vim para o Corinthians. Sim, entendi. Eu pensei que tivesse sido antes. Não, da Arábia. Eu chego um dia do treino lá da Arábia, do meu time Arli, né? Que lá a gente treinava à tarde, né? Aí eu chego em casa, vejo um velhinho sentado no meu sofá. Um velhinho, rapaz. Falei, mas que é esse velhinho? Eu conheço esse velhinho, não sei de onde, cara. Aí eu falei, Vicente Mateus. Ele falou, sou eu mesmo, Xenon. Arruma a mala que nós vamos embora amanhã. Como assim? Falei, mas como assim? Arrume a mala. Já acertei o contrato com a tua esposa. Ela já arrumou a mala dela, só falta arrumar a sua. E amanhã nós estamos indo embora. E era verdade. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Mas como ele combinou com a senhora? E o clube de lá? Como é que foi a história? Então, ele acertou com o clube. Ele pagou o que os caras queriam. Acertou. E eu acabei vindo para o Corinthians, em 81. Fiquei um ano na Arábia Saudita. Então, aquela conta que a gente não pode esquecer. Em 71, onde você estava? Em 71, eu estava no Ercílio Luz. 10 anos depois, olha a virada que você deu na sua vida. Então, aí você chega no Corinthians. No Corinthians. 81. 81. O Corinthians fazendo uma reformulação no elenco. A famosa Muralha Negra estava sendo desmanchada. Verdade. Né? Na lateral direita era o Luiz Cláudio, zagueiro Amaral, falecido Amaral, Djalma e Vladimir. Que memórias, isso mesmo. E Jairo, goleiro. Essa era a Muralha Negra, né, do Corinthians. Verdade. E aí eles reformularam o time todo. Trouxeram Baianinho, do Operário, Lima, do Operário, né, Lote, lateral esquerdo, e outros jogadores. O Washington, centroavante, né? Que foi explodir só no Fluminense. Que explodiu no Fluminense e no Atlético Paranaense. No Corinthians não foi legal. Rendeu, não foi legal. Mas e que química que deu esse time? Não, em 81 não deu química nenhuma. É verdade. Começou a partir de 82. Que nós fomos para uma divisão, não ficamos na primeira. É verdade. Fomos para uma divisão que tinha que ganhar nessa divisão para voltar para a primeira. Então a gente ganhou nessa divisão, retornamos para a primeira e o grupo que nós pegamos, o Corinthians, Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro. Para você ter ideia, fomos campeões do grupo. Não perdemos um jogo. Para você ter ideia. Fomos campeões. E aí seguimos em frente até a semifinal do Campeonato Brasileiro, quando perdemos para o Grêmio. Perdemos para o Grêmio. Aí o Grêmio, inclusive, eu acho que foi o Flamengo campeão ou o Grêmio, não sei. Foi Flamengo. 82. 82. E aí, então, Aí, dentro desse Corinthians de 82, tínhamos lá um sociólogo, juntamente com Adilson Monteiro Alves. Adilson Monteiro Alves, né? Juntamente com o Washington Oliveto, publicitário, que nos deixou que morreu. Agora, né? E Sócrates, 3 gênios, né? E começaram a conversar o que poderia ser feito dentro do Corinthians para dar uma maior notoriedade.
o Brasil passava por um momento complicado em termos de forma de governo. Sim. Governo ditadura, ditadura forte, ditadura pegada, né, que praticamente deixava de lado artistas, cantores. Não deixavam se manifestar, não né? deixavam ninguém falar nada. Sim. Né? Ninguém fala nada. Alguns até foram exilados, né? Sim. Nessa época, né? Então, saiu esse papo de democracia corintiana entre o Oliveto, o Adilson e o Magrão. E aí nos reunimos. Eles reunimos lá no vestiário. Reunimos no vestiário e eles vieram com essa proposta. Gente, nós vamos criar a democracia corintiana. O que quer dizer democracia corintiana? É bater de frente com a ditadura para mudar essa forma de governo, para se tornar um governo democrático. E, junto disso, nós vamos abolir a concentração. Os casados não vão mais concentrar, o solteiro, sim. O casado que quiser concentrar, tudo bem, está lá o hotel, ele pode ir. E todos aceitaram. A ideia de não concentrar foi de quem? Foram dos Sócrates e Adilson Monteiro Alves. Porque o Adilson era diretor de futebol, Sim. né? Então, e ele tinha esse poder. Tinha. Porque, teoricamente, quando as pessoas querem ver coisas ruins na democracia, falam, jogadores queriam só farra, não queriam concentrar. São os outros que falavam, Sim, né? os outros. Os outros clubes. Os outros dirigentes. E jogadores de outros clubes. Sim, de outros clubes. Sempre falavam isso, que o nosso time era uma bagunça. Sim. Eles querem bagunça, deixa eles, não vão ganhar absolutamente nada. O que aconteceu? Ganhamos o Campeonato Paulista em 82, em cima do São Paulo. São Paulo que tinha um baita do time, sensacional o time do São Paulo. Acho até que era melhor que o nosso. Só que nós tínhamos 3, 4 jogadores que faziam diferenças. Sim, é verdade. Faziam diferenças. E foi assim que foi o título de 82, né? E a gente precisava desse título, o Cosme, Sim. para que a democracia corintiana se fortalecesse. Vocês ganhassem credibilidade. Entendeu? Ganhasse credibilidade. Sim. E ganhou credibilidade. Tanto é que o povo veio junto com a gente. Os grandes políticos da época vieram com a gente. Cantores, atores, atrizes, todos se enganjaram nesse processo. Tanto é que teve aquele comício em pleno viaduto do Chá, né? Sim, viaduto do Chá. Com mais de 1 milhão de pessoas. Sim, verdade. E no palanque, os atletas do Corinthians, com Ulisses Guimarães, o presidente, que eu esqueci o nome dele, eu sei que estava cheio de políticos famosos. Fernando Henrique. Então, Franco Montoro, enfim. Então, é difícil ver jogador se posicionando, justamente, né? Isso foi, justamente. Mas pro país foi maravilhoso. Jamais nos calamos. E vocês receberam o recadinho da ditadura. Qual que é o recadinho mais pesado que vocês receberam, Zenon? Para a gente falar menos. Falem menos. Falem menos. Não causem problemas. Sobre a democracia, isso, fala menos. Os ditadores não queriam que vocês falassem. Sim, não queriam. Mas não teve... Porque não tinha... O que a gente falava era sempre pensando... No país. No país e no povo. Do povo poder votar para presidente. Entendeu? E dar essa liberdade para o povo votar para presidente. Vocês não tiveram medo? Você, sua família, nunca teve um momento de medo? Falar, olha, eles podem fazer alguma coisa contra a gente? Não passava pela cabeça isso, não. Nem quando... Não fomos ameaçados. Mas nem quando o Casagrande, quando apareceu aquele... Ele disse que foi forjado, porque depois a gente descobriu que ele tinha relações com drogas, mas muito à frente, mas... Houve sim uma blitz e que ele teria droga no carro e aí todo mundo disse, não, olha a ditadura atrapalhando a gente. Como é que isso refletiu entre vocês lá? Nós sabíamos que não era verdade, que o Casa não fazia isso, entendeu? Que o Casa não carregava com ele essas coisas, né? Ele poderia até, sei lá, escondido, fazer uma coisinha ou outra, mas de carregar essas coisas, não.
Entendeu? Seria Então ninguém trouxa. deu bola para isso, abraçamos o Casa, puxamos ele para nós e boa. E tocamos em frente, né, o nosso processo, que estava muito bem sucedido, né? Depois do título de 82, aí veio 83, aí teve uma polêmica, Leão. a chegada do Leão. Porque lá nós decidimos em votos. Qualquer questão. Lembra uma votação assim, que vocês, olha, vamos ter que fazer isso. Vocês, não, tá bom, vamos pegar isso aqui, é um assunto bem importante. A contratação do Leão. Vocês votaram? E como é que foi a votação? Vocês sabiam que ele era diferente? Era diferente. Nós estávamos treinando, fazendo um treinamento físico na sala de musculação. Todo mundo treinando, parou. Aí chega o Adilson. Olha, é o seguinte. Nós temos que votar aí a respeito de um atleta. Aí todo mundo ficou assim, né? Uai, quem você está contratando? Aí ele falou, Leão, o goleiro. Aí uns torceram o nariz, outros ficaram assim abismados, porque o Leão já era famoso, né, cara? Então, é verdade, o Casagrande... Leão vinha 4 Copas. 4 Copas. Então, 70, 74... 78 e 82. Sim. Entendeu? E assim, é verdade, o Casagrande disse mesmo, ele disse em entrevista, ele falou, eu sou contra. Teve contras. E como é que foi essa votação? Teve contras. Você foi a favor levantar ou contra? o dedo. Você, a favor ou contra? Você? Não, eu fui a favor. Pela qualidade do Eu Leão. fui a favor, porque eu sabia que ele seria muito útil para nós, embora nós tínhamos um ótimo goleiro, que seria Solito. Que era Solito, que era o titular do time, que tinha sido campeão, entendeu? Mas não poderia, eu nunca fui assim de criar polêmicas, né? Eu sempre fui mais tranquilo, sempre me expondo da minha forma, tá? E aí o Leão ganhou. Leão ganhou na votação. A votação foi sim. Foi apertada? Foi apertada. Se eu não me engano, o voto de Minerva foi do Adilson. Nossa, que loucura. Se eu não me engano. E aí ele foi aceito. Nos ajudou pra caramba no título de 83. Muito bem. Pegou muito. Mas logo em seguida ele saiu. Então, ele saiu falando umas coisas assim. A principal que não participava, né? Não, o principal assim que ele falou assim que era a democracia de poucos. Era do Sócrates, do Casagrande e do Paulinho. Vladimir também. O que tem de verdade nisso? Ele fala... Na realidade, esses atletas que ele citou eram os nossos porta-vozes. Eram os caras que mais falavam por nós. Mas todos abraçaram a causa. Todos. Só o Leão que não. Os outros estavam dentro da causa. Entendeu? Tanto é que você não ouve ninguém falar ao contrário. Você não ouve ninguém falar ao contrário. E aí veio, né? Ele saiu, continuamos, até o Sócrates ir embora. Por conta da emenda que não passou. A emenda Dante de Oliveira. Que não passou. Que lá em cima deu grito, né? Que nem Dom Pedro. Se a emenda passar, eu ficarei no país. Se não passar, eu irei embora. E ele foi para a Itália. Foi para a Fiorentina, na Itália. E ali a democracia começou a ser enfraquecida. Com a saída dele e do Casagrande, se eu não me engano, o Casa também saiu. Também saiu. Que eram 2 caras fortes que nós tínhamos, né? O Adilson não ganhou a presidência, aí mudou a gestão. Né? Mudou a gestão veio com outros projetos, outros pensamentos, e a democracia acabou. A democracia que acabou. Para mim, assim, tem 2... Mas deixou o seu legado. Sim, deixou legado. A gente vai falar de 3 coisas importantes da democracia, Zenon, por favor. Primeiro, o flagrante, que vocês estavam tranquilos, não tem problema nenhum. Sim. Os jogadores chegavam até tomar cerveja na véspera do jogo e abertamente a gente via aquilo. Sim. A gente não fazia nada escondido. A gente não fazia nada escondido. Todo mundo sabia da sua responsabilidade. Você vai beber, mas vai jogar. É o seguinte, você pode fazer o que você quiser, mas se amanhã você dentro de campo vomitar ou não render o que a gente espera,
você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Então, tome consciência disso. E todos tinham essa consciência. E Entendeu? ninguém. E aí, nesse ponto que você citou, era Sim. engraçado que a gente acabava os treinos, né? Ali no Parque São Jorge. Aí sentava lá no bar da Torre. Sim, Bar da Torre, lá em pleno Parque Né? São Jorge. Em pleno ali, do lado do vestiário. Né? A gente fazia uma rodinha lá e sentava e ficava tomando uma cerveja. Aí passavam os torcedores que tinham assistido o treino. Ô, estão precisando de cerveja aí? Os torcedores falavam. Estão precisando de cerveja aí? A gente, não, tudo bem, beleza, tranquilo. E era assim, o nosso relacionamento com Aberto. o torcedor Não aberto. tinha que esconder. E eles respeitavam a gente E- pra caramba. E vocês rendiam em campo. Agora, você disse uma coisa brilhante que eu nunca tinha pensado. O que atrapalhou que a democracia corintiana não tivesse tanta relevância no Brasil, assim, a ponto de Dos mudar? clubes. Então, isso que ia chegar nisso. Clubes. Então, os clubes não Então. aderiram. Por quê? Você acha que foi medo dos dirigentes? Eles conseguiram travar os outros clubes? Como é que visão você tem hoje, Zanon? Eu acredito que foram os clubes que não deixaram. Não, sim, mas os dirigentes? Isso. Aqui, dirigentes. aqui não. Aqui não. Justamente. Os dirigentes. Os clubes concentravam 2 dias antes. 2 dias antes do jogo. E quanto atormenta um jogador ficar trancado 2 dias antes de um terrível. jogo? Principalmente o casado. Explica, Zenon. O casado No dia a dia, trancado. a mulher reclamando, olha, Então, o meu filho tá com é, febre. te deixava muito mais aflito, né? Você lá trancado, sem poder Conta fazer uma situação nada. que você viveu. Não, eu não tive nenhum problema. Não? Porque quando eu ia jogar, a minha esposa geralmente pegava os filhos e vinha para Campinas, Ah, então isso já para casa tá. dos pais dela. Então já né? aliviava. Mas quem não tinha pai perto... Mas vamos supor, aí depois que foi abolida a concentração, ficava tranquilo, sossegado. Porque a concentração realmente é difícil, cara. Você que é casado, que tem filho pequeno, você vai estar lá na concentração, mas o seu pensamento vai estar em casa. Como é que você vai relaxar? Precisa, Me diga. precisa, então... Principalmente naquele tempo que não tinha celular. De jeito nenhum. Tá, então, não precisava. Então, isso foi claro. Então, agora, então, um jogador bem fraco da França, um tal de Eric Cantona. Você é louco. Então, Cara. um dos maiores ídolos do futebol mundial. Ídolos, ele disse ator de Hollywood. Pô. que lamentou não ter participado da democracia corintiana. Como é que você vê uma declaração dessa? Eu fiquei orgulhoso demais, viu, cara? Fiquei lisonjeado com essa declaração de Eric Cantona, cara. E eu vendo o programa, eu estava vendo o programa, ele falando, e de repente sai isso dele. Que frustração que eu tenho na minha vida de não ter participado daquele movimento, daquele time lá do Brasil, o Corinthians, a democracia corintiana. Cara, negócio fantástico, fantástico. De um cara de mente aberta, né? O cara era fantástico. Então, foi demais. E, Zenon, você disse que o Sócrates não seria o Sócrates como a gente idealiza. Se ele não bebesse, se ele só se dedicasse à parte atlética, ele seria um segundo Pelé. Você disse que não. Por quê, Zenon? Porque ele era gênio. Bebendo. E todo gênio é excêntrico. Todo gênio é excêntrico. Como é que era conviver com o Sócrates? Dá um exemplo. Como é que era A convivência conviver? com ele era maravilhosa. O cara era brincalhão, o cara que estava sempre dando risada, entendeu? Ele sempre... esclarecia as coisas para as pessoas, para os jogadores? Tudo. O cara era demais, cara. Como é que não deu para segurar o Sócrates nessa vida? Como é que ele virou alcoólatra e não deu para vocês, que eram próximos, segurar? Então, é porque quando ele encerrou sua carreira, já não era o mesmo grupo. Cada um já estava na sua cidade, em outro lugar. Poucos conviviam com ele, entendeu? Poucos conviviam com ele. E eu não sei o porquê. Ele, com toda a inteligência dele, com toda a sua genialidade, ele se deixou levar pela bebida. Né? Assim como perdemos agora, recentemente, o Tonhão. Sim, também do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mesmo jeito, cirrose hepática. Né? Então, alguns atletas, infelizmente, eles se deixam levar, ou é uma fuga do atleta, né?
Eu não gosto disso. Eu acho que as companhias elas têm que ser mais selecionadas do atleta. Que tem companhia que não é boa, não, que te leva para lado ruim. Então, você tem que ter boas companhias. Eu não estou falando só de atleta, estou falando de uma forma geral. Sim, você tem razão. Né? De uma forma geral. Né? Se você não tiver boas companhias, com certeza você vai se dar mal na vida. Você vai se dar mal na vida. E jogador, ainda mais importante, sempre tem gente querendo se aproximar. Sim, Ainda mais você ídolo. Então, você quer usar droga, eu te arrumo. Você quer beber, vamos beber. Entendeu? Você quer sair para a mulherada, vamos sair. Então, isso. Existe, sempre, com né? certeza existe, com certeza. Eu nunca fui assediado porque os caras sempre me taxaram como certinho do grupo. É verdade. Sempre. Inclusive Sim. o pessoal do Corinthians mesmo, os jogadores. Qualquer dia nós vamos chegar na sua casa, vamos chegar arrebentando tudo. Falavam assim para mim, né? O pessoal. Mas nunca fizeram, não. Agora, Zenon, você teve uma carreira, teve uma carreira brilhante, mas a sua saída do Corinthians foi muito pesada, foi muito inesperada, né? E muito, assim, muito... A palavra que me vem na cabeça é, assim... Sem sentido. Sem sentido e, assim, e até um pouco humilhante. Não tem por que fazer... E não foi só você que sofreu aquilo. O que foi aquela avalanche? Explica, por favor. Aquilo ali foi uma diretoria sem noção, que deu carta branca para uma comissão técnica fazer o que bem quisesse. O que essa comissão técnica fez? Mandou 8 atletas de ponta serem negociados. Praticamente mandando embora. Mas a coisa mais complicada, mais difícil de engolir e vexatória foi a saída de Vladimir. Vladimir, que sempre foi o símbolo corintiano. E o cara não pôde nem se apresentar em 86, que era a apresentação dos atletas. O cara não deixou ele se apresentar, entrar no clube. E a diretoria aceitou isso. Foi dentro do futebol, foi a pior coisa que eu vi, que eu convivi e que falei, não é possível isso, gente. Os caras fazer um negócio com um cara desse, com mais de 800 jogos pelo clube, adorado pela torcida, nunca teve uma falha na vida. Nem como atleta teve falha. É revoltante, né? Não, revoltante demais. E está engasgado até hoje isso comigo. Então, o nome desse técnico você não fala, mas... Não falo. Não, tá bom. Não falo. Tá bom, eu vou falar que foi o Rubens Minelli, mas eu queria saber uma coisa que me disseram na época. Você acha que teve alguma coisa a ver com choques de filosofias absurdas, por exemplo? Porque o Minelli já era mais velho e essa coisa de cheiro de democracia corintiana poderia atrapalhar o trabalho dele? Você acha que tem alguma lógica nisso? Porque você foi arrebentar no Atlético, você seguiu. Sim. Então, não tem a menor lógica te dispensar. Você acha que pode ser alguma coisa parecida nisso? Eu creio que não, Cosme, porque a democracia já tinha acabado com a nova gestão que já estava no clube. Então, por que uma coisa tão pesada desse jeito? Eu não entendi, realmente eu não entendi o porquê que eles se desfizeram desse time que poderia, se esse time ficasse para os próximos anos, ganharia tudo. Ganharia tudo. Jogadores maduros, prontos. Todos jogadores de seleção brasileira. Seleção brasileira, isso que eu ia falar. Carlos, Edson, De Leon, Juninho, Vladimir. Eu, Dunga, nossa, Artuzinho, Birubiru, Paulo César Capeta pela direita, Eduardo Amorim, Casagrande e Serginho Chulapa, e João Paulo pela ponta esquerda. Time espetacular. Cara, se esse time ele se mantém para 86, 80, ganharia tudo. Faltou um pouco mais de tempo para esse time entrosar, para criar a tal da harmonia. A tal da harmonia. Fundamental, não? Sim. De acabar com o disse-me disse daqui, disse-me disse dali e se unir. Isso iria acontecer. Iria acontecer, pô, mas não deixaram. E, Zenon, como que é? Explica para a gente que é leigo, a gente imagina muita coisa, mas não sabe.
Como que é ser dispensado de um Corinthians? Como é que foi a sua dispensa? Aquela noite, o dia? Quem que falou para você, Zenon, olha... Não, na realidade, Como é que Cosma, foi? não foi Ele dispensado. foi vendido, né? Sim, Eu mas fui como... negociado. Então, mas né? e você não Eu teve... tinha sido campeão do torneio de verão de 86, realizado em Santos. Santos, Grasshop da Suíça e Corinthians. Eu fui titular. Nós ganhamos esse torneio, eu fui campeão. Então, mas o técnico disse que eu não fazia parte do plano dele. Mas como é que puderam vender você? Era a época do passe ainda e você não teve direito de falar? Não, tive direito. Apareceu o Atlético, mas eu já estava sabendo que eu não faria. Por quê? Você sentia no relacionamento? Não, eu já sentia que ele mandando esse pessoal se desfazendo do time. Eu falei, uai, o que está acontecendo por aqui? Até que chegou no meu ouvido que eu também seria negociado. Chegou no meu ouvido que eu seria negociado e não dispensado. Sim. Tá? Diferentemente do Vladimir. Ele não foi nem vendido. Nem vendido. Foi jogando na ABC depois. Tirado fora. Tá? Então foi um absurdo. O maior dos absurdos. O maior dos absurdos. Foi esse caso Vladimir no Corinthians. Pô, você chega no Atlético Mineiro. Chego no Atlético Mineiro, me dão a faixa de capitão. Eu falei, peraí, gente. Vocês estão me dando a faixa de capitão do Atlético Mineiro? Pô, tem Luizinho, tem Nelinho, tem João Leite, tem Paulo Isidoro, tem uma turma aí. Não, você é o nosso comandante. E eu comandei muito bem, fui bicampeão mineiro. E quando... Aí depois você é do Atlético Mineiro... Vim para Portuguesa. Você já foi Portuguesa. Então, você já começou a pensar, poxa, já começa a pensar em fim de carreira ou não? Porque naquela época... Não. Sim. E eu saí do Atlético Mineiro por causa do seu ídolo. O seu ídolo foi lá para o segundo semestre. Ah, é verdade. Você entendeu? Ah, meu Deus, bem de Ele chegou lá, eu já fui deixado de lado. Mas tem alguma coisa por trás, não? Você e o Tele, alguma coisa por nada, trás? Nunca tem, teve não é possível. Nada. Não é possível. Nunca ofendi o cara. Nunca. Sempre respeitei o cara. Inclusive, a gente tinha, às vezes, reuniões na Federação Paulista entre jogadores, técnicos. A gente se encontrava lá, batia papo, tudo. Antes de Copa do Mundo, isso. Entendeu? Batia papo. Tranquilo. E aí, o fato veio a ser consumado quando eu estava lá no Atlético, né? E ele chega no segundo semestre de 87 e me deixa fora novamente. Me deixa como terceira opção. E você com essa personalidade forte que você sempre teve, você nunca... Olha, vem cá, vamos conversar. Não, nunca? Não. Nunca? Nunca puxei uma conversa com ele. Por quê? Não, sei lá. Sim, acho que não cabia a mim É. Tomar conhecimento do porquê. Não cabia a mim. Tomar qualquer satisfação. E por que respeito. E por que é portuguesa? Porque a portuguesa foi e me comprou. Não teve direito também de falar não? Não teve jeito. Ela apareceu lá e eu já de mala pronta. Porque eu vim embora. Um time forte. Eu já tinha vindo embora. Eu já estava com as malas prontas para vir embora. Sabia que não ia ficar com Porque ele. no jogo contra o Flamengo, teve um jogo contra o Flamengo que semifinal, Campeonato Brasileiro de 87. Eu sei que tinha... Eu nem ia em banco de reserva, nem fazia parte. Aí, nesse jogo contra o Flamengo, tinha uns 5 machucados. Aí a diretoria veio falar comigo. Zenon, é o seguinte, a gente não tem jogador para colocar no banco. Você poderia, por gentileza, que absurdo, ficar no banco? Eu falei, posso sim, claro. Por que o Tele não foi falar? Não foi. Não foi ele, foi a diretoria. Veio falar comigo. E aí eu falei, não, vocês estão me pagando, eu recebo de vocês, para mim tudo bem. E fui para o banco. Fui para o banco, chegou lá no segundo tempo do jogo, 2-2, o Tele, seu ídolo, olha para mim. Olha que você e aquece, Zenon. Falei, eu não entro, não. Pode colocar outro aí. Não vou entrar, não.
Eu estou aqui só para compor o banco. Não. E ele ia fazer uma burrada ainda. Ia tirar Sérgio Araújo do time, que era a minha fuga. Sim. Sérgio Araújo era o cara que eu pegava no meio-campo, ele já Se disparava lançava, uns sim. 50 metros para ele. Teve mais essa. Eu falei, não vou entrar. Pode colocar outro aí. Foi a tua vingança? Não é vingança. Mas foi. Não, Tem um gostinho bom, não foi? Não é vingança. É que eu fui para lá porque não tinha ninguém. Sim, tem Entendeu? sorriso aí. Aí eu já, quando cheguei em casa, arrumando mala já para sair, para vir embora, que eu sei que eu já estava indo embora, né? E, Zanon, como é que a família acompanha isso? Você tem um casamento sólido. Sim. Como é que a sua mulher acompanha os altos e baixos do jogador? Como isso reflete em casa? Em casa é tranquilo. Eu jamais confundi as coisas. Não, mas eu digo, ela, por exemplo, ela ficava triste, evidente. Você Não, não joga, ficava você não tá triste, bem. mas E como a é gente que é não isso? tocava muito nesse assunto. Não tocava? Não, Você não. fazia questão Não. de deixar essa barreira? De lado. Nem tocava no assunto. Não confundia as coisas. Ela, clube, casa, né? Porque eu tinha 2 moleques pequenos, Sim. né? E, então nem levava isso para casa e ficou assim até a minha saída de lá, até a Portuguesa se interessar. Eu falei, opa, tô dentro. E a Portuguesa naquela época tinha uma estrutura, né? Tinha uma estrutura. Nossa, a estrutura maravilhosa. A estrutura da Portuguesa era maravilhosa. Tinha cinema dentro da Portuguesa. Tinha uma enfermaria com 10 leitos de UTI. 10 leitos de UTI tinha na enfermaria da Portuguesa, com médicos maravilhosos. Hoje é inacreditável pensar nisso, que a Portuguesa tinha isso. Fico triste com esse momento da Portuguesa, mas eu sei que ela está levantando, porque tem gente chegando por trás aí, e eu estou muito feliz com isso. E isso é o futuro dos clubes do interior. Entendeu? Sim. E da Portuguesa você foi para onde, Zanon? Da Portuguesa eu fui para o Grêmio de Maringá. Verdade. E foi campeão em todos os times. Campeão no primeiro turno. Tenha santa paciência. Campeão no primeiro turno. Onde foi? Você ganhou até torneio também com a Portuguesa? Bom Sim, lembrar. ganhei um torneio com a Portuguesa. Levantei taça na Portuguesa, lá em Funchal, Ilha da Madeira. Terra de Cristiano Ronaldo. Eu acho até que ele era gandula nessa época. Olha que sacanagem. Lá, em 88. Então, e depois do Maringá, de Grêmio de Maringá, aí comecei a jogar na seleção do Luciano do Vale. Eu lembro. Aí eu disputei a primeira Copa Pelé, Copa do Mundo. Eu cobri aquilo de Masters em 1989. Eu estava como profissional e estava na seleção brasileira de Masters do Luciano do Vale. E o Luciano do Vale, ele falou, vou tirar o espinho da Itália. Tiraram. Fomos tricampeões. Foi sensacional mesmo. Tricampeões. Agora, aquela frase batida do Falcão, quando você... O último dia da carreira de jogador de futebol, você sentiu que você morreu a primeira vez? Cara, tu sabe que eu nem lembro, rapaz. Quando eu parei... Que eu parei no São Bento, né? Sim. Eu fiquei lá 2, 3 meses no São Bento para dar um agito na cidade. Fui eu, Barbieri, foi Pires, Valde Pérez, né? Só para dar um agito lá no futebol, lá de Sorocaba. Mas tu sabe que eu não tive baque nenhum, porque eu estava dentro da seleção brasileira de Master do Luciano do Vale, que tinha jogo todo final de semana. Sim. E tinha contrato. E tinha grana, sim. Tinha contrato. Entendeu? Então eu não senti nada. E nesse meio termo, apareceu o jornalismo na minha vida. Sim. Em 91, 92. E estou até hoje. Então, isso que eu queria falar, assim, você com a sua personalidade, Sim. com a sua visão de jogo diferenciada, você fez uma transição que também foi muito tranquila e segura. Segura demais. Até hoje eu falo com conhecimento, não sou, como os caras falam aí, vaidoso, mascarado, não sei. Não. Eu não vejo ninguém dentro da imprensa com toda a bagagem que eu tenho. Isso é verdade. Porque eu estudei, sou formado em educação física, estudei matéria futebol, entendeu? Fiz curso de técnico de futebol, entendeu? E a minha oratória é boa. Sim. Agora, vamos conviver, vamos mostrar também como tem lados e lados. Sim. Já veio o Cereto, já veio o Kleber Machado, Sim. já veio o Noriega. Se você, como você fez, manteve a sua postura
firme, falando o que viu. Isso acabou atrapalhando você no Sport TV? Claramente isso, porque assim, para mim foi uma surpresa absurda quando você saiu, porque eu lembro que você era, para mim, Eu fui disparado considerado um dos melhores comentarista. comentaristas Sim. da Copa de 2002. Sabe por quê? Porque na primeira fase eu já falei quem seriam os finalistas. Olha. Brasil e Alemanha. Na primeira fase. Então, e bancar isso no ar é só com muito conhecimento e muito. Uma televisão, que nem a Sport TV? Sim. Entendeu? Então, Zenon, o que aconteceu, afinal de contas? Porque, assim, a gente sabe, eu sei que houve muitas mudanças lá e, às vezes, é muito difícil, não só a Sport TV, a ESPN, quando você se coloca até de uma maneira que sei lá, vai contra... As pessoas, quando vão se posicionar na televisão, tomam muito cuidado em ser sincera demais. Já deu para ver nessa entrevista, até conhecendo você de longe, agora ter o prazer de conhecer, que você é sincero mesmo. Quer falar? Fala. Isso é difícil no jornalismo, Zenon? Não só no Sport TV, mas na vida. Eu não posso entrar muito nesse assunto, Cosme, porque cada um é cada um. Eu penso assim. Sim. Cada um é cada um. Eu tenho meu jeito de ser. Eu tenho meu caráter, tenho a minha personalidade. Não sou demagogo nem hipócrita. Perfeito. Falo o que tem que ser falado, falo o que eu estou vendo, falo o que eu estou vendo, o que eu estou assistindo, que eu sou obrigado a passar para o cara que está me vendo ou ouvindo aquilo que está acontecendo dentro de campo. É isso. Eu sou assim. Não questiono os outros, não, de forma nenhuma. Acho que cada um, cada um. E, Zenon, eu já entrevistei centenas de técnicos. Você tem um perfil de líder, dessa firmeza? Gostaria. Por que não aconteceu? Eu gostaria de ser Por que técnico. não aconteceu? Era um dos meus sonhos. Mas vendo tudo isso que acontece dentro do futebol brasileiro, essa cultura do futebol brasileiro... Explica, o que acontece que não te faz... Que técnico é refém de resultado. Técnico é refém. Perdeu uma, perdeu duas, já começa a ser questionado, a cabeça já vai para a guilhotina e você já não dorme mais direito, coloca a sua cabeça no travesseiro, já fica pensando no amanhã. Ah, não é vida. Então, isso aí é para poucos. E você conhece bem bastidores. Tem muita pressão também de empresário, tem muita pressão hoje de dirigente. Dia, né? Então, hoje em dia. Antigamente não existia isso. Mas hoje, para um técnico, às vezes, se ele não se relaciona bem com os empresários... Ele está fora do mercado. Está fora do sistema. Sistema. Porque é o seguinte hoje. Cara, os empresários... eles ficam de olho em tudo. Eles ficam atenados a tudo. Sabe que está caindo um técnico lá no Juventude, Caxias do Sul. O cara já está ligando para o cara lá, olha, eu sei que está caindo o cara aí. Eu tenho um cara aqui. Está interessado? É assim que funciona o sistema. E esse técnico nunca chega... Os empresários não estão errados. Sim. E esse técnico... Porque eles estão ganhando. E esse técnico não chega sozinho, né? Chega com jogadores desse empresário. Hoje em dia tá, como fala, é filho, não sei o que mais, é cunhado, não sei mais o quê. Tudo como auxiliar, né? Como auxiliar, não sei se estão errados, não sei se estão errados os técnicos, porque são caras de confiança dele. Sim. Né? Mas às vezes não tem um conhecimento. Entendeu? Eu não sei. Não sei. Eu não estou entendendo esse negócio mesmo. Eu quero entender. Mas eu acho que é mais em virtude disso, que eles confiam muito mais em levar um filho, levar um irmão, né? Que nem o Cuca leva, né? Se é filho, se é irmão, sei lá. É o irmão. É irmão, né? O Ramon Dias com filho, o Tite com filho. E o filho que dá mais instruções do que o pai. Eu nunca vi disso. Né? Agora, Zenon, o seu coração é absolutamente corintiano? Não. Eu tenho um carinho muito especial pelo Corinthians. Era o meu sonho de atleta jogar no Corinthians. Era o meu sonho de atleta jogar no Corinthians. Por quê? Porque é um clube que chama muito a atenção. O próprio Dadá Maravilha falou que a maior frustração dele é não ter jogado no Corinthians. Entendeu? O próprio Eric Cantona falou que tinha que ter participado daquela democracia corintiana.
Então é o sonho de todo atleta ter uma passagem pelo Corinthians. Ainda mais sendo vitoriosa que nem foi a minha. Ganhando para mais de 15 títulos em torneios que a gente disputou. Eu digo até que o Corinthians é tricampeão mundial. Porque nós tivemos um torneio internacional em Los Angeles que disputaram seleção chilena, seleção búlgara, seleção mexicana, eu acho que seleção americana, o clube do América do México, um clube do Japão, um clube da Argentina, e nós somos campeões. Ah, meu Deus Isso do não céu. é um título mundial? Olha, com essa relevância. Isso não é um título mundial? Mais do que os outros clubes que estão pedindo pedindo Tem gente reivindicando aí pra caramba. E não. Agora, mas não vai escapar, não. Seu coração é o quê? Futebol. É que eu estou falando, eu tenho uma... Cara, é difícil. Cada o Corinthians não pedaço sai da cabeça. O Guarani não sai da minha cabeça. O Avaí não sai da minha cabeça. O Atlético não sai da minha cabeça. Não tem... vamos supor, o Corinthians joga contra um outro time que eu não passei. Eu vou torcer pro Corinthians. E aí se o Atlético joga com outro, entendi. Eu vou torcer pro Atlético. Entendi. O Avaí vai jogar, eu vou torcer pro Avaí. O Ercílio Luz vai jogar, eu vou torcer pro Ercílio. Então eu tenho uma gratidão enorme por todos esses clubes que abriram as portas para que eu mostrasse o meu trabalho. Portuguesa, Grêmio de Maringá, São Bento de Sorocaba. Eu tenho uma gratidão muito grande, cara. Eu sou muito agradecido a esses clubes, porque deram a oportunidade para que eu pudesse mostrar o meu trabalho. E hoje eu tenho uma casa, eu tenho o que comer, tenho filhos, tenho netos, família, tenho um carro, coisa que eu não tinha quando eu era menino. Ou nem pensava nisso. Nem pensava nisso. Então, a minha gratidão é muito grande, não só com esses clubes, como a Deus. Bom, as minhas duas últimas perguntas, que por mim eu ficaria com você 6 horas, Zenon. Você é muito interessante, que você viveu e você é muito além direto, disso tudo sincero. que eu te falei, sim. Eu sou formado em Educação Física. Sim. Eu fiz administração de empresa. Eu só não terminei o curso porque eu fui para a Arábia Saudita, faltaram 6 meses. Olha então, isso. eu me considero um administrador de empresas. Sim, mas olha eu fiz praticamente o curso inteiro. O que o futebol fez na sua vida também. Então, você aproveitou também. Curso de estudos sociais. Tenho curso de árbitro de natação. Sou quase um professor de tênis. Nossa Senhora. Entendeu? Eu nunca... Primeiro, eu nunca acreditei em futebol. É mesmo? Nunca. Por quê? Nunca acreditei em futebol. Eu achava que o futebol, para mim, era uma brincadeira. Ia passar. Que ia passar e eu teria que me virar depois. Então, eu me preparei antes para tudo isso. Porque eu não acreditava no futebol. Né? Mesmo sendo que fui. Mesmo sendo que fui ídolo em praticamente todos os clubes que passei. Mas sempre com o pé atrás. Para você ter ideia. Então, esse é o Zenon. Zenon, as duas últimas perguntas. Explica, a bola, a gente tem que bater no bico da bola ou não? Qual que é o segredo? Explica. Então dá falta. Então explica. Isso é... Como é que você fazia? Qual era? Como é que você batia na bola? Mostra seu pé, por favor. Faz a sua mão. Como é que você batia na bola? Eu batia na bola a 2 gomos abaixo do bico. Ah. Por quê? Por quê? Porque o bico é a parte mais pesada da bola. O bico. Então eu pegava, assim, mais ou menos um palmo abaixo do bico e batia como se fosse uma cortada no ping-pong. Para ela fazer aquela parábola. E isso com a parte interna do pé. Quando eu queria bater mais forte, eu usava o peito do pé. Quando eu queria fazer uma trivela, eu batia com a parte externa do pé. Então, é assim. Existem esses 3 tipos de batida na bola. Essa cortada tipo ping-pong, peito de pé
e parte externa do pé. Que nem Marcelinho Carioca, que é exímio nisso, que para mim é o melhor batedor de falta do mundo. Do mundo. Nunca vi igual. Nunca vi igual. Tá? No meu tempo tinha lá a minha turma, né? Ribelino, aí veio eu depois. Nelinho, Éder, Neto, depois veio Neto, né? Roberto Dinamite, Mendonça, o falecido Mendonça do Botafogo, batia muito bem também. Sim. Aí depois veio, né? Neto, Marcelinho, Flávio Conceição, o Assunção, Juninho Pernambucano, Rogério Ceni. Entendeu? Sim. Esse, eu acho que encerrou aí. Desde então... Encerrou aí. Porque a cada rodada que acontecia, pelo menos 2, 3 gols de falta aconteciam. Verdade. Aconteciam. Hoje, você tem 380 jogos dentro de um campeonato brasileiro. Eu gostaria que você fizesse aí uma análise sobre isso. Quantos gols de falta aconteceram? Pouquíssimos. Na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro. Pega o Campeonato Paulista e vê quantos gols de falta acontece. Não passam de 20. Não passam de 20 e são 380 jogos. Você está jogando todos os fisiologistas do Brasil contra você agora. Não, eu já dei palestra e falo isso sempre para eles. Está certíssimo. Para eles seguirem aquilo que eu ensinei a eles. Se não treinar, não tem jeito. Tirem 20 minutos antes do treino acabar. Coloca os caras lá para treinar falta. O Nelinho fazia isso já, o Nelinho fazia isso. Agora, a última, Zenon, por favor. Junta o jornalista, o jogador fabuloso. Eu falei do Zico, né? Falou. Não falou não. Você falou agora. É isso, Galinho de Quintino, então, pelo amor de Deus. Então, mas só para terminar... O Zico era o terceiro, o segundo, o terceiro, por aí. E vou falar, então, a última pergunta. Junta o jornalista com o ex-jogador fabuloso que você... foi, e o jogador fabuloso que ainda joga e ainda faz uma coisa muito legal, que é chamar ex-jogadores para jogarem por aí, para ganhar o seu dinheirinho, o seu peru. Agora, vamos deixar bem claro. Explica, por favor, por que a seleção brasileira está desde 2002 dando vexames. Por favor, a gente termina. Olha, infelizmente, nós adotamos nesse novo milênio, a metodologia europeia. O que é metodologia europeia? Antiga, não de agora. A metodologia europeia de jogo é cruzamento na área de hoje, futebol brasileiro. Eles torcem para que aconteça uma falta na lateral, ou um escanteio, ou uma falta, que eu nunca vi isso na minha vida, uma falta frontal para o gol, os caras alçam a bola no meio da área. Eu nunca vi disso na minha vida. Eu nunca vi disso. No meu tempo, eu ia chamar de louco. Você está querendo levantar uma bola frontal? Pô, o zagueiro que está de frente tem todas as condições de fazer o desarme da jogada. Então, o que se tornou a jogada mais principal dos clubes brasileiros? Jogadas aéreas. Não existe... Dificilmente você vê uma triangulação jogada por dentro, né? Cara do gol. Acontece. Não vou dizer que não acontece. Acontece. Principalmente com o Neymar. Com o Neymar em campo, isso acontece demais. Né? Que o bicho é desgramado. Ele parte para cima dos caras, no meio, e, meu amigo, se encostar nele é falta. Se encostar dentro da área é pênalti. Então, é o cara que puxa a responsabilidade do jogo, como fazia Pelé. Como fazia Pelé. Pelé dominava fora da área. Meu amigo, você acha que ele abria a jogada? Abria nada. Ele ia para cima dos caras. Então, mas se a culpa é dos treinadores brasileiros aqui... Que pegaram essa metodologia de jogo e de treinamento. Hoje, um treinamento é dividido em 4 partes. O campo. O campo é dividido em 4. E ali você coloca dentro daquele quadrado 8 jogadores, né, mais 8 no outro lado, e fica no tic-tac. Aquele passinho, toque para cá, então, toque mas se você falar isso,
por que você não defende um técnico estrangeiro assumir a seleção e acabou? E juro que acabou, diretor. Por quê? Porque eu acho que o futebol brasileiro nunca precisou de estrangeiro para ser campeão. Mas se você está falando que os esquemas estão ultrapassados, estão usando o que a Inglaterra usava em 66? Estão usando o método europeu, e o europeu está usando o nosso método. Então pô. traz o europeu, Zenon. Não, eu sou contra. Deixa de ser nacionalista, Zenon. Não, né? eu sou a favor dos técnicos brasileiros. Mesmo assim? Agora eles têm que ser escolhidos bem. Não podem ser escolhidos por empresários e outras coisas. Entendeu? Por interesses, melhor dizendo. Por interesse. Deixa o empresário de lado. Eu não vejo um técnico estrangeiro dirigindo a nossa seleção brasileira. Eu não vejo. Eu acho que nós temos mão de obra aqui qualificada para ser o técnico da seleção brasileira. Eu vejo assim. Então, Agora, vamos com o Dorival até... Vamos com ele. Ele está fazendo um bom trabalho. Está fazendo um bom trabalho. Eliminatória de Copa do Mundo não é tarefa nada simples, não. É difícil. Hoje, todo mundo sabe jogar bola. Antigamente, Venezuela só tinha Miss. Miss Venezuela. Miss Venezuela. Hoje, não. Hoje, Venezuela sabe jogar futebol. Então, os países sul-americanos sabem jogar futebol. Então, sempre é complicado para a seleção brasileira enfrentar essas seleções. Zenon, aula, privilégio e absolutamente assim feliz de ter você aqui, Zenon. Muito obrigado por ter vindo, viu, Zenon? É isso, Cosme. Muito obrigado de verdade. Lisonjeado de fazer parte dessa lista já de convidados que você já trouxe aqui. Sou mais um. E eu fico muito agradecido de você ter me convidado para participar do seu programa. Se eu tivesse o bendito seu telefone antes, você seria um dos primeiros. Muito obrigado, Zenon. Nem tanto.